Mais do que fazer parte, nós nos orgulhamos e nos emocionamos com as histórias dos nossos clientes. E para a Dona Nair e o seu Chevette Zé, em 1977, a Lucchini foi o início de um novo caminho, carregado de amor, superação e descobertas surpreendentes. A comemoração dos 65 anos da Lucchini também é para essa família especial. Eu conheci o José numa festa no sítio, festa de sítio. E ele veio para conhecer uma outra moça. Mas depois a moça não veio e eu apareci, então começamos a ele olhar para mim. Era a casa da minha tia, então a minha tia fazia um almoço depois da missa. E daí lá ele começou a olhar para mim e eu olhava para ele, né? E daí mais tarde ele quis conversar comigo, aí começamos a conversar e começamos a namorar. Eu casei no ano de 67, dia 13 de maio, e daí a gente fez uma festa, meu pai fez uma festa, quis fazer um almoço, fez uma festa boa para os amigos e os parentes. Eu não tinha carro e meu marido tinha uma lambreta, mas meu pai via a gente andando só com a lambreta, daí ele vendeu a lambreta e ele deu um Fusca pro meu marido. Daí a gente ficou com o Fusquinha. Daí, mais tarde, ele deu um carro para minha irmã, um Corcel. Então ele falou, não é justo que o dela é bem mais inferior, né? Aí ele pegou o Fusca de volta e deu o valor do cheque que tinha o carro dela, deu para mim e meu marido ir comprar um do gosto da gente. No momento era para ser um Corcel, mas eu fui ver o Corcel e não gostei. E daí eu falei para o meu marido, vamos lá no Lucchini, que lá tem o carro que eu gosto. Aí a gente foi lá, de longe eu já vi na vitrine assim o carro, eu falei, é esse, se for o valor do cheque que meu pai deu, vai ser esse daí. Meu pai sempre comprou Chevrolet. E daí a gente foi lá e deu certo. Quando eu cheguei lá na loja, meu marido mostrou o cheque para ele e era o valor do carro. Aí a gente comprou. Aí avisei meu pai, pai, compramos um carro. Meu pai falava que era muito bom o carro Chevrolet, então eu seguia os conselhos dele, né? Daí a gente comprou o Chevrolet, porque eu gostava muito do carrinho. Até minha mãe queria um igual. A Fabiola é minha filha do coração. Então, o dia que chegou para ir buscar ela, a gente foi com o Chevette. Foi assim, uma coisa muito boa, né? Porque o carrinho era o lugar que ele só para passeio. E aí foi buscar ela. Aí quando chegamos em casa com o Chevette e ela, foi duas coisas boas, né? José faleceu, eu deixei o carro do lado, coberto, deixei lá, não fiz mais nada nele, ele ficou, estragou os pneus, não andava mais, ficou parado. Daí apareceu o meu sobrinho e falou, se você tem ideia de fazer alguma coisa com o carro, precisava mexer, porque ele estava tudo travado, né? E já fazia 10 anos que ele ficou parado. O meu sobrinho chegou lá e viu o Chevette abandonado. Ele falou assim, vamos dar um trato nesse Chevette? Daí eu falei, se você me ajudar, eu faço. Aí ele pegou e falou, pediu liberdade para mim, mandou ir um guincho lá para pegar, porque ele estava todo travado. Aí destravou todas as rodas dele, eu comprei 4 pneus novos para ele e ele ficou assim, bonitinho para andar. Aí ele falou assim, se você quiser vender, vai lá na feira em Águas de Lindóia, que tem muito carro, muita Chevrolet lá. E daí eu fui em Águas de Lindóia e me apaixonei com os carros de lá. Tinha Chevette também, tinha tudo quanto era tipo, Chevrolet tinha bastante. E daí eu resolvi
a ficar com ele e ir para as feiras. Fui em Vinhedo, Águas de São Pedro e Águas de Lindóia. E ganhamos até um prêmio dele em Vinhedo. Em Águas de São Pedro, né? Águas de São Pedro, ele ganhou um troféu. Quando a gente participava das feiras, as pessoas que estavam na feira perguntavam como era o nome do Chevette. Aí a gente colocou o nome de Zé, em homenagem ao meu marido José. O meu amor pelo Chevette, que é o Zé, eu me transformei até madrinha dos cheveteiros do Brasil. Teve uma feira em Águas de São Pedro e a gente participou. E daí eles vão ver assim o carro da gente e a gente nem percebe que é um daqueles que estão dos olheiros, sabe? Que eles ficam olhando o carro para ver se ele é tudo original e conversa com a gente, pergunta a história do carro. E daí, quando foi à noite, teve um jantar. Daí, na hora da premiação, eles chamaram eu para descer com o carro, que era uma descida, assim, então via tudo desfilando quem ia receber o prêmio. E daí fizeram uma linda homenagem para o meu marido, que daí naquela hora eu chorei. E falaram que o carro estava muito bem conservado, porque eu conservei o carro, o Chevette estava muito bonitinho e ele gostava muito do carro, então eu conservei e coloquei placa preta nele e não vou vender mais nunca o carro, vai ficar sempre na nossa família. Agradeço meu pai por ele ter dado esse presente, que é um presente que ele nunca vai sair da família. Quando a pessoa me vê eu dirigindo, eles acenam, buzina, faz assim, positivo, e eu gosto. Na estrada eles ficam buzinando, mocinho novo, que eles também, tem gente nova que gosta muito de carro antigo. E eles acham interessante uma senhora dirigindo um carro. Eu queria agradecer a vocês aí, né, a equipe de vocês, que vocês deram uma alegria tão grande para minha mãe ontem, que vocês não me imaginam, né? Ela estava radiante, ela estava assim, uma menina de 15 anos ontem, né? Ela estava assim no melhor momento dela, podendo contar a história dela, podendo dividir isso com vocês. E eu agradeço muito, de coração mesmo. Que foi incrível o que vocês fizeram pela minha mãe ontem. De coração, obrigada.